Aberta a sessão ordinária, cumprimentando todos os vereadores e aos que se fazem presente, aos funcionários dessa casa e os demais que nos acompanham via internet. Com proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Tratando de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito a vereadora Maíra Misma para que proceda à leitura de um breve trecho bíblico. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus capítulo 11, 28 a 29. Solicita ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 23/4/2024, às 19 horas. Ata da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada no dia 23 de abril de 2024. Aos 23 dias do mês de abril de 2024, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchler, número 1286. Ausenta a vereadora Maíra Misma e o vereador Antônio Alberti, e presente os demais vereadores. Sob a presidência do vereador José Giovanni Machado e secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo ao expediente do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário Marcos Antônio Coge para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 17 de abril de 2024, às 19 horas. Neste ato lido, e solicitada a ratificação pelo vereador José Giovanni Machado, e em seguida aprovado por unanimidade entre os presentes, com ratificação. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcos Antônio Coge, que efetuasse a leitura do ofício número 076/2024, que encaminha os projetos de leis número 015 e 016/2024, seguida da leitura dos referidos projetos pelo vereador Anselmo Vaidela. Em seguida, o senhor presidente encaminhou os projetos de lei 015 e 016/2024 às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Continuando, solicitou ao segundo secretário, vereador Mauro Falqueves, que efetuasse a leitura das indicações número 013/2024, de autoria do vereador José Giovanni Machado, e a indicação 018/2024, de autoria do vereador Dinei Berdinaschi. Finalizando as leituras, solicitou ao segundo secretário, vereador Mauro Falqueves, que efetuasse a leitura do ofício do senhor Amauri Célio Jorge, para fazer o uso da tribuna. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. E não havendo inscrições, o senhor presidente passa para o grande expediente. Senhor Amauri Célio Jorge cumprimentou a todos. Senhores, difícil a situação que está no nosso município. Essa é a verdade. Faço as minhas palavras, as palavras da vereadora Maíra. Muito difícil. Nada se modifica, nada atende, a não ser um carro alugado por R$7.000 por mês. E está aí algumas vantagens que a gente vai tomando conhecimento, que nos envergonha bastante. Primeiro item é a respeito da fala do vereador, que não está presente, que estimo muito. Isso não venha atrapalhar nossa amizade fora da Câmara. Mas em março, nesta tribuna, ele veio contar da viagem
que ele esteve em Florianópolis. E nessa viagem, na verdade, não foi só ele. Foi uma comissão que esteve. Temos informação de tudo. Felizmente, pessoas nos trazem informações. Essas informações todas são checadas antes de ser comentadas. Onde estava o nosso prefeito, o vereador Antônio Alberti, outros vereadores, secretários. Diz o senhor Antônio Alberti, aqui na tribuna, que prometeram uma boa ajuda para o município. E fora aqui da tribuna, o senhor vereador Antônio Alberti me disse que era R$150 mil. Não estão cobrando. Isso é um lembrete. Se eles foram usar o dinheiro público com toda a liberdade, sem problema nenhum, teve essa oferta de R$150 mil. Então estou aqui para pedir mesmo o nobre vereador, não estando presente. Estou aqui para pedir a ele qual o andamento desta verba. R$150 mil, um dinheiro considerável. Se ele obteve aí a promessa desse dinheiro, eu gostaria que ele fosse atrás, que não ficasse só na conversa. Outra situação, só fiz um comentário. O nosso presidente disse que não é um momento, por estarmos em um período que não se pode comentar algumas coisas. Não sabia. Agradeço a sua orientação. Senhor presidente, e vamos para outro item, que é os contratos da prefeitura. Gente, eu não sou advogado. Aqui temos uma assessora jurídica que pode nos ajudar nisso, mesmo porque não é minha obrigação fazer controle da assertiva dos contratos. Tenho encontrado algumas coisas e só trago aqui aquilo que consigo mostrar, e contra fatos não há argumentos. Então, contrato de locação de um imóvel feito pela prefeitura tem vícios que na linguagem jurídica são erros, que não pode ter. Temos 2 assessores e uma advogada para passar esse tipo de erro. Puxa vida, ou é muito trabalho ou realmente acha que vai tudo passar e não passa mais. Então, estou encaminhando que não é minha obrigação fazer esse tipo de fiscalização. É obrigação dessa casa. Então, passando ao nosso presidente toda a documentação que vocês, senhores vereadores, deveriam ter levantado. Então, se alguém tem dificuldade de fazer esse tipo de levantamento, se alguém tem dificuldade de fazer como que faz para consultar no portal da transparência, porque não adianta ir à prefeitura, eles não me atendem. Não sou ignorante, eles não atendem. Isso vai ter repercussão mais para frente. Não é agora, mais para frente, enfim, estou passando ao nosso presidente a documentação, que gostaria que ele encaminhasse com requerimento para a Mauri Célia Jorge, dessa situação, desse contrato, e que esse contrato com vícios seja alterado de forma urgente. Urgente porque está errado. Não foi observada a lei orgânica do município. Como costumo dizer, se não se lê a lei orgânica do município, vai ocorrer erro. Porque quem manda é a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Vereadores. Próximo item é a Toro. Este veículo foi comprado pelo Ministério da Saúde e deveria ser utilizado pela Secretaria de Saúde. Este veículo foi retirado os adesivos da Secretaria de Saúde, que venho falando aqui há tempo. Infelizmente ou felizmente, tem um pouco de nos tratamos, que conseguem ver um pouco de tudo. Tinha certeza que esse carro seria batido pelas condições que é utilizado. Esse carro foi batido lá no Pinhalzinho. Diz que um caminhão deu ré e bateu. Naquele momento estava o prefeito, o secretário de obras. Enfim, o carro estava sendo utilizado numa situação totalmente diferente daquilo que deveria ser utilizado. Fui atrás para saber se tinha algum boletim de ocorrência, e não existe boletim de ocorrência. Pergunto, por que não foi feito boletim de ocorrência? Porque todos os veículos que transportam madeira, fui verificar, todas as empresas têm seguro.
Se tivesse feito um boletim de ocorrência, nós, como pagadores de imposto, não estaríamos disponibilizando dinheiro para pagar o conserto desse carro. Se é que tem conserto, que a batida foi grande. Este carro está na Tecnicar. Não tirei foto do carro, achei que poderia ser alguma coisa de errado. Mas quem quiser ver o carro está estacionado na rua da Tecnicar. Tomara que não se dê perca total. Um veículo que custou 137 mil, jogado nessas condições. Muito mal utilizado. E na sexta-feira, uma criança caiu na creche, quebrou o bracinho. Uma criança especial. Não tinha carro para levar a criança para o hospital em Canoinhas. A criança ficou horas com a diretora da escola e a avó da criança no posto de saúde. Achei isso bastante ruim. Uma falta de consideração com as pessoas. Este menino que estava com o bracinho quebrado, chorando, gritando de dor. Daqui 10 anos ele vai ser morador da nossa cidade. Vai ser um morador que vai nos cobrar essas coisas que estão acontecendo hoje. Gostaria que vocês levassem esse assunto às pessoas que têm mais acesso junto ao prefeito, que ele não me atende. Não sei porquê, se ele tem medo ou falta de competência de conversar comigo. Sou uma pessoa simples, humilde, mas ele não me atende. E outubro está chegando. Aí vamos ver quem vende mais garrafa. Costumo dizer que o voto é o demônio do político. E por isso a gente vai fazer um trabalho grande. Estou passando a mão do presidente, esperando que essa Casa de Leis informe e solicite ao Departamento Jurídico do Executivo que tome mais cuidado, porque tem outros projetos que têm vício e estou verificando tudo. Senhor presidente, comenta sobre a Toro. Quando assumi a prefeitura no ano passado, já estava essa Toro sendo utilizada pelo ex-prefeito na época, senhor Alfredo César Drey. Primeira coisa que fiz foi fazer uma revisão e mandar ela para o seu devido lugar. Então, quando voltei da prefeitura, que vi eles utilizando a Fiat Toro fora da Secretaria de Saúde, já questionei, mas continuou e deu no que deu. Não havendo mais inscritos, passamos à ordem do dia. Seguindo, o senhor presidente coloca que nos termos do artigo 143 do Regimento Interno dessa Casa de Leis está em primeira e única votação a retirada do regime de urgência especial aos projetos de leis número 015 e 016/2024 do Poder Executivo Municipal. Então, em discussão o regime de urgência especial aos projetos de lei 015 e 016/2024. Não havendo manifestação, o senhor presidente colocou em única votação os referidos pedidos. Não havendo manifestação, declarou aprovado a retirada do regime de urgência especial, de urgência dos projetos, número 015 e 016/2024. Continuando, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 012/2024 com os pareceres. Não havendo manifestação, em seguida encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 012/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 012/2024. Prosseguindo as votações, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 013/2024, com os pareceres. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 013/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 03/2024 com os pareceres. Finalizando as votações, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 014/2024 com os pareceres. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 014/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 014/2024 com os pareceres. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de maio de 2024, às 19 horas,
neste mesmo local. Não havendo mais a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Vaidela, Dinei Berdinaschi, José Giovanni Machado, Mauro Falqueves, Marcos Antônio Coge, Osni Carlos Stelzner e Rafael Alberti. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que se lida e achada conforme será para os demais vereadores assinada. Sala de sessões, 23 de abril de 2024. Solicita a manifestação do plenário com relação às ata ordinária do dia 23/4 de 2024. Declaro aprovado a ata. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura do ofício de número 047/2024, resposta do projeto de lei 011/2024. Ofício número 047/2024. Bela Vista Todo, 30 de abril de 2024. Ao senhor José Giovanni Machado, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha matrícula imobiliária. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal em resposta ao vosso ofício número 27/2024, encaminhar a certidão atualizada da matrícula imobiliária número 32.367 para instruir o projeto de lei ordinária número 11/2024. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares dessa colenta Casa de Leis aprovem o projeto de lei 11/2024, qual requerimos que tramite em regime de urgência especial. Renato Matar Cepeda, OAB Santa Catarina, 7885, assessor jurídico municipal, portaria número 126/2024. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura do ofício de número 084/2024, que encaminha os projetos de lei número 018, 019 e 020/2024. Ofício número 084/2024. Bela Vista Todo, 30 de abril de 2024. Ao senhor José Giovanni Machado, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projetos de lei. Vimos a presença de Vossas Excelências e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 018/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 019/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de lei número 020/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise das propostas, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações, no sentido de que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem os presentes projetos de lei, quais requeremos que seja tramitado em regime de urgência especial. Valdecir Kraus, prefeito municipal. Solicito ao vereador Anselmo Vaidela para efetuar a leitura do projeto de lei número 18/2024. Projeto de lei número 018/2024, de 30 de abril de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Valdecir Kraus, prefeito do município de Bela Vista do estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do município, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Todo, estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 348.575,
com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação o valor de R$ 348.575, referente às emendas parlamentares impositivas, 50, 48 mil ao contrário, aquisição de implementos agrícolas conforme relatório em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 30 de abril de 2024. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para suplementação da dotação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no valor de R$ 348.575, referente às emendas parlamentares impositivas número 50, 48 mil ao contrário, aquisição de implementos agrícolas conforme relatório em anexo. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa e solicitamos ao nobre edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada em regime de urgência especial. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes para dentro dos seus prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicito ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do projeto de lei número 019/2024. Projeto de lei número 019/2024, de 30 de abril de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa ao seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 219.650, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para o suporte de crédito adicional suplementar que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 219.650, referente às emendas parlamentares impositivas, número 71.26.005, aquisição de equipamentos conforme o relatório em anexo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, 30 de abril de 2024. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no valor de R$ 219.650, referente às emendas parlamentares impositivas, no número 712.6005, aquisição de equipamentos, conforme relatório em anexo. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja Casa Legislativa. Solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada em regime de urgência especial. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicito ao vereador Anselmo Voidela para efetuar a leitura do projeto de lei número 020/2024. Projeto de lei número 020/2024, de 30 de abril de 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Valdecir Kraus, Prefeito do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município,
encaminha a apreciação dessa Igreja e Casa Legislativa o seguinte. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar, de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular o valor de R$ 400 mil, conforme segue abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 30 de abril de 2024. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação da dotação destinada a despesas dos encargos da dívida fundada, referente ao financiamento do BADESC, Agência de Fomentos de Santa Catarina. Salientemos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Igreja e Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, à hora encaminhada, seja analisada e estudada em regime de urgência especial. Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Encaminha o referido projeto de lei às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicita ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura do projeto de resolução número 002/2024. Projeto de resolução número 002, de 7 de maio de 2024. Dispõe sobre as regras a serem observadas na Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, diante das eleições municipais de 2024, para prefeito, vice-prefeito e vereador, nos termos da Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997, considerando a realização dos pleitos eleitorais municipais para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que dá-se-á excepcionalmente este ano, no mês de outubro de 2024, nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, considerando as disposições da Lei Eleitoral número 9.504/97, especialmente no que versa sobre as condutas vedadas aos agentes públicos nas campanhas eleitorais, considerando a necessidade de se manter a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais, considerando a responsabilidade da mesa diretora, especialmente do presidente, no que se refere à veiculação de pronunciamentos e condutas proibidas na TV e internet, considerando as graves penalidades que podem ser aplicadas pelas autoridades competentes no caso de se entender caracterizada alguma conduta proibida que tenha sido vinculada, considerando que a Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1977, Lei Eleitoral, prescreve expressamente no artigo 73 e 74 determinadas condutas aos agentes públicos em período de campanha eleitoral, os quais são tendentes a afetar a isonomia de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, considerando que a mesa diretora, conforme a atribuição regimental, digere a todos os trabalhos legislativos e administrativos dessa Casa Legislativa e, composta por vereadores, deve-se assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e, por conseguinte, promover a normalidade e lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais. Considerando o dever prático de imparcialidade constitucional e de não permitir por suas ações e pela ação de agentes públicos a própria desigualdade de oportunidade entre as candidaturas, considerando as infrações decorrentes de violações prescritas na lei eleitoral, sobretudo no tocante do uso indevido da máquina pública
a favor da candidatura, bem como pela propagação de publicidade institucional, podem ensejar questionamentos nos diversos órgãos de competência, por conseguinte redundar até mesmo em cassação ou registro ou de candidato beneficiado, seja agente público ou não. A mesa diretora, a Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação do plenário dos vereadores da Casa Legislativa o seguinte: resolução. Artigo 1º. São vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitorais. 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes ao Poder Legislativo, ressalvada a realização de convenção partidária. 2. Usar materiais ou serviços custeados pela Casa Legislativa que excedam as prerrogativas consignadas no regime interno. 3. Ceder serviços públicos de carreira ou comissionado ou usar de serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. 4. Permitir o uso promocional ou a favor do candidato, partido político ou coligação de construção gratuita ou bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. 5. Transportar em veículos oficiais materiais com propagandas eleitorais de qualquer candidatura ou candidato. 6. Fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando o critério da Justiça Eleitoral trata-se da matéria urgente, relevante e características de função do governo. Parágrafo único. Nas sessões plenárias deve ser observadas a atenção nos pronunciamentos, de forma que sejam garantidas a veiculação de informações sobre as atividades legislativas parlamentares, evitando propagandas políticas ou superexposições dos vereador pré-candidato. B. Evitar pronunciamentos que possam ser considerados como promoção pessoal, a caracterizar tratamento privilegiado, mesmo em caso de propaganda ou matéria sobre atividade legislativa. Artigo 2º. É vedada, no período eleitoral, a publicação de foto, imagem, símbolo ou texto que caracterize promoção pessoal de vereadores, servidores que concorram a um pleito eleitoral ou pessoas que, a eles vinculados, direta ou indiretamente, junto ao sítio ou publicações oficiais da Casa da Leis. Artigo 3º. É vedada a vinculação através da TV Câmara e dos serviços da internet mantidos pela Câmara dos Vereadores de Bela Vista do Todo, de matéria que tenha como características: primeiro, transmissão ainda que sob forma de entrevista jornalísticas, de resultados ou imagens de realizações de pesquisas ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral. 2. Propaganda política. 3. Tratamento privilegiado do candidato, partido político ou coligação. 4. Divulgações de filmes ou qualquer outra propaganda com alusão ou crítica do candidato, partido político, mesmo que dissimuladamente. 5. Divulgação do nome da propaganda que se refira ao candidato escolhido em convenção partidária, ainda que preexistente, inclusive a coincidente no nome do candidato ou variação nominal por ele adotada. 6. A transmissão de propaganda apresentada ou comentado por o candidato escolhido em convenção partidária. Inciso 1º. As restrições desse artigo deverão ser observadas também nas transmissões de sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões.
Artigo 4º. Deverão ser bloqueadas todos os comentários feitos por terceiros nas redes sociais, blogs e sites da Câmara de Vereadores de Bela Vista Todo, que configurem em propaganda eleitoral, façam menção direta às eleições municipais ou apontem características positivas e negativas aos pré-candidatos ou candidatos. Artigo 5º. Em razão do período eleitoral para eleições gerais de 2024, o uso da tribuna livre estará vedado a qualquer cidadão ou entidade a partir do dia 7 de maio de 2024 até o dia 27 de outubro de 2024. Segundo turno. Parágrafo único. Esta medida visa evitar manifestações políticas de caráter eleitoral quando o uso da tribuna de forma a comprometer a finalidade desse espaço destinado à exposição de assuntos ou debates de interesse público municipal dos vereadores. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Bela Vista Todo, 7 de maio de 2024. Presidente José Giovanni Machado. Primeiro secretário Marcos Antônio Poggi. Segundo secretário Mauro Falkevski. Solicito ao segundo secretário Mauro Falkevski para efetuar a leitura dos pareceres em conjuntos das comissões competentes referente aos projetos de lei 015-016/2024. Parecer do projeto de lei 015/2024. Presidente, vereador Anselmo Vaidela. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, por meio de seus membros, manifesta de forma favorável pela aprovação do projeto de lei de número 015/2024, o qual dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e contém outras providências. Parecer do projeto de lei 016/2024. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, por meio de seus membros, manifesta de forma favorável pela aprovação do projeto de lei de número 016/2024, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem-se sobre as matérias lidas. Abro o grande expediente para os vereadores se manifestar-se sobre matérias de interesse público. Nos termos do artigo 143 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, está em primeira e única votação a retirada do regime de urgência especial do projeto de lei número 018, 019, 020/2024 do Poder Executivo Municipal. Eu sou contra a retirada do... Também sou contra a retirada. O meu voto também é contra a retirada. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a retirada de regime de urgência especial aos projetos de lei número 018, 019, 020/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Contra, senhor presidente. Contra, senhor presidente. Contra, senhor presidente. Está aprovado em primeira e única votação a retirada do regime de urgência especial do projeto de lei número 018, 019, 020/2024 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira e única votação o projeto de resolução 002/2024. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o projeto de resolução número 002/2024. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de resolução número 002/2024.
Está em primeira discussão o projeto de lei número 015/2024 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 015/2024 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 015/2024 com os pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei número 016/2024 com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 016/2024 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 016/2024 com os pareceres. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no intervalo de 5 minutos no recinto da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.